quebrou o silêncio. Diante de um quadro extremamente doloroso, exclamou em voz firme: muitos de vós sabeis que tenho nesses centros expiatórios os que me foram pais bem-amados na derradeira experiência vivida na carne, prisioneiros ainda de torturantes recordações. No entanto, crede, não nos move qualquer propósito egoístico nas tarefas de auxílio, porque temos aprendido com o Senhor que a nossa família se encontra em toda parte. Observei que ninguém ousou voltar-se para metê-lo em seu testemunho de humildade. Comovidíssimo por minha vez, ante a demonstração de entendimento evangélico a que assistia, notei o olhar expressivo a que o assistente Jerônimo me endereçou ao término do noticiário animado e sonoro, e procurei alijar de mim mesmo a preocupação de algo saber acerca do drama particular do orientador, anulando meus inferiores impulsos de mera curiosidade. Mônica? Fim dos trabalhos que ocuparam pouco mais de 2 horas, inclusive a palestra instrutiva, vários grupos eram apresentados ao instrutor por um dos dirigentes do templo. Tive a impressão de que a Assembleia, em sua feição quase integral, era constituída de legítimos interessados nos trabalhos espontâneos de ajuda ao próximo. Pelas saudações e pelas frases que se faziam acompanhar, percebi que se aglomeravam no recinto grandes e pequenos conjuntos de servidores com diversas missões, com objetivos múltiplos. Consagravam-se alguns ao amparo de criminosos desencarnados, outros ao socorro de mães aflitas, colhidas inesperadamente pelas renovações da morte. Outros ainda interessavam-se pelos ateus, pelas consciências encarceradas no remorso, pelos enfermos na carne, pelos agonizantes na crosta, pelos dementes sem corpo físico, pelas crianças em dificuldades no plano invisível aos homens, pelas almas desanimadas e tristes, pelos desequilibrados de todas os matrizes, pelos missionários perdidos ou desviados, pela entidade ungida das vísceras cadavéricas, pelos trabalhadores da natureza, necessitados de inspiração e carinho. Para todos possuía o mentor uma sentença generosa de estímulo e admiração. Chegada a nossa vez, Jerônimo nos apresentou gentilmente: Matelo, temos aqui 3 companheiros que me seguirão agora em missão de socorro. Muito bem. Ana, chama depois. Muito bem, exclamou o interpelado, o divino servidor do Espírito. Abraçou-nos com felicidade e perguntou: parte com obrigação especializada? Sim, senhor excelente Deus. Devemos atender nos próximos 30 dias a 5 dedicados colaboradores nossos, prestes a desencarnarem na próxima. Trabalharam fiéis à causa do bem e as nossas autoridades encarregaram-nos de atender-lhes aos casos pessoais. Prevejo muito êxito, comentou Albano Metelo, fixando em nós o olhar sereno. Revelando espontânea alegria pelas palavras ouvidas, Jerônimo acrescentou delicado: confio na dedicação dos meus companheiros. Segue comigo um ex-padre católico, uma enfermeira e um médico. Seremos 4 servos em ação ativa. Compreenda, diz o instrutor. Vamos com autorização para efetuar experiências, estudos e auxílios eventuais, de conformidade com as circunstâncias em vista do caráter de nosso trabalho, que nos prodigará ensejo às diferentes observações. Enviou-nos Metelo um reconfortante sorriso de otimismo e confiança. Cumprimentou-nos individualmente e, depois de abraçar o nosso diretor, com intimidade exclamou: que o mestre os ilumine e conduza. Eram as palavras de despedida.
Outro grupo socorrista aproximou-se dele e retiramos-nos do templo da paz, repletos de pensamento salutar de servir aos semelhantes em nome de Deus. Lá fora, a noite de maravilhas era bem uma festa silenciosa, em que o aroma das flores convidava para o banquete celeste da luz. Então, temos aí um pequeno trecho do livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 1. É interessante a gente perceber, logo de cara, que o Urbano Metelo, que é um instrutor de razoável categoria, tem seus pais terrenos nas zonas inferiores, torturantes, prisioneiros ainda de torturantes recordações. Nos faz lembrar que cada um de nós amealha, junta evolução para si mesmo. Cada um é responsável pelo seu progresso. O progresso do nosso filho ou do nosso pai não significa o nosso progresso. O progresso do nosso companheiro de casa espírita, do nosso vizinho, não significa o nosso progresso. Cada um de nós vai ter que caminhar com as suas próprias pernas. E cada um de nós é responsável pelos seus atos, pelas suas palavras, pelos seus pensamentos, pelas suas atitudes, pelos seus sentimentos. Não é curioso? A gente poderia pensar, poxa, se ele é um instrutor de nobre hierarquia, por que não vai lá e resgata os pais? Não seria a nossa tendência natural? A gente desencarna e assiste nossos filhos, aí eles desencarnam e vê eles no umbral. Não seria a nossa tendência natural ir lá e buscá-los? Mas aí você tiraria a eles a oportunidade de evolução individual deles. É duro, né? E lógico. Mas você tem que deixar. É duro e lógico. Você pode assistir, acompanhar, mas não retirar. Exatamente. Tudo tem seu tempo. E é claro que para o filho do outro, é claro que eu vou ser lógico. Mas para o meu filho, é duro. Ô Anderson, não precisa nem estar desencarnado. Aqui na Terra mesmo nós não aceitamos, não admitimos, não concordamos. Exatamente. A gente não protege? Nós procuramos proteger, passar a mão por cima da cabeça e muitas vezes nós sabemos que não é merecedor. Exatamente. Porque muitas vezes nós não queremos reconhecer o erro. O que não presta é sempre o filho do vizinho. O nosso não. O nosso estava no meio, mas ele presta. Ele foi mal, ele foi induzido ao erro. Porque aqui na crosta a gente pode jogar um véu por cima, recolher nosso filho e fingir que ele não está naquela situação. Só que quando chega na pátria da espiritualidade não tem como fazer isso. Lá a gente não pode fingir, não tem como. É por isso que a gente vai encontrar o meu pai lá em cima e eu lá no umbral. E a gente vai lá e resgata o filho. Ou vice-versa, estou falando no caso. Outra coisa que salientou é logo depois, notei o olhar expressivo que o assistente Jerônimo me endereçou. O André Luiz diz sem dizer, né? Vocês entenderam que ele estava levando uma reprimenda? Não. Perceberam isso? Percebeu? Não. O cara estava repreendendo ele para alijar de mim mesmo a preocupação de algo saber acerca do drama particular do orientador, anulando meus inferiores impulsos de mera curiosidade. O Jerônimo não olhou para ele à toa. Ele percebeu que o André Luiz já queria saber o que era, o que foi, hein? Como é que é isso? Então, notei o olhar expressivo, o olhar do Jerônimo, que o Jerônimo leu o pensamento dele, leu as inspirações. Exatamente. Você está. Todo lugar que ele passa, aqui, Para começar. Curioso. Observei
Logo depois do nosso... achei. É o segundo o parágrafo posterior. Isso foi uma reprimenda. Suave, mas sim, né? E outra coisa, mais embaixo. Tive a impressão de que a Assembleia... Aí a gente vê os diversos tipos de trabalhos que a Assembleia que estava ali realizaria. Então você vê que existe trabalho de todo tipo. Auxílio aos ateus, aos doentes, aos que estão morrendo, às crianças, né? Oi? Não, tudo Fala. Mães aflitas. Mães aflitas, criminosos, presos às vísceras cadavéricas. Pelo que eu notei aqui, né, eles estão sempre agrupados. Você não lê em algum lugar que o trabalhador ia lá fazer o trabalho sozinho. É uma união de forças. Ninguém São equipes, trabalha né? sozinho. São equipes. Grandes e pequenos conjuntos de servidores. Nunca é um servidor sozinho. Interessante saber que se separam por qualidade de desencarne. Isso eu não sabia. Não lembrava de ter lido. Tudo tem aquela noção de trabalho, de dedicação. A gente que está lendo, estudando aqui aos sábados o Nosso Lar, lembra a necessidade que o André Luiz tem de não escolher trabalho, não é, Ana? Se lembrando? Não escolher trabalho. O primeiro trabalho que apareceu, ele teve a orientação, ele amadureceu e ele... Então, essa escolha nem é às vezes da pessoa. Não, eu quero trabalhar com a natureza. Eu não quero trabalhar com gente morrendo. Não, não é assim. E outra coisa, Ana, você que está acompanhando lá, aqui, ó, aqui ele já trabalha como médico. No Nosso Lar, ele é um simples auxiliar de limpador de vômito. Isso. Aqui, já passou algum tempo, ele já está como médico. Não, ele faz todo tipo de faxina. Ele é faxineiro. Você vê? E depois ele recebe um crachá, né? Da Narcisa, no Nosso Lar ele já recebe, porque ele já melhorou um pouco lá, né? Isso, cidadão de Nosso Lar. Tem um grupo aqui que se interessa pelos ateus, trabalham com os ateus. Muito legal, né? Ninguém está sozinho, né? Ninguém está desamparado. Gente, um grupo interessado pelos ateus. Ué, mas é para se interessar mesmo. Amor é né? para todos mesmo. Porque aquele que não acredita em nada é o que nada encontra, né? Por quanto tempo, quantos séculos? Vai ficar no nada. Anderson, vocês sabem do livro que tem Barçanufo, de uma cidade espiritual que ele ampara os espíritos decaídos? Não é Cidade no Além, não? Não. Não? Tem vários livros falando sobre isso. Barçanufo? O Eurípides Barçanufo, ele é um governador de cidade espiritual. Não é Cidade no Além, não? Não. Ele é um governador. Não, na cidade no Além tem. Acho que... Na cidade no Além tem lá a cidade espiritual que ele é governador. E ele... Exatamente. Tem até um mapinha. Aí você estava falando sobre os ateus, aí um estudo que a gente teve na sexta-feira do livro dos Espíritos estava falando, né? Que no fundo não tem aquela coisa de ateu, porque na hora do aperto todo mundo fala, né? Ai meu Deus! Mas olha só. Então, não, existe ateu sim. Em tese. Não, mas ele quis dizer assim, não é... São poucos. Não, são não. Eu acho que são não, tem muito grande. Eu acho que o budista é ateu. O budista é ateu. A gente estava estudando aqui. O budista não fala em Deus nem em Jesus. Mas olha só, vamos esmiuçar isso daí. Muitos, existem várias vertentes. Muitos que se dizem ateus, eles não acreditam no Deus desenhado pela Igreja Católica, aquela coisa personalizada. Né? Existem aqueles que estudaram por outra vertente, os hinduístas então, e os budistas e tudo mais.
E existem Existe aqueles ateu. que o Anderson deve conhecer mais do que eu, que muitas vezes estão dentro do campo universitário, que não acreditam mesmo. Tem uma visão toda muito filosófica em cima de pau é pau. Eu conheço um garoto assim. A gente não pode ser ingênuo achar que não tem gente ateu. Existe gente ateu. Um patrão ateu. E- falava, A minha "Sim, curiosidade é Deus", quando eu eles falava, estão "Vou numa sozinho". situação de doença muito difícil, isso eu gostaria de acompanhar, para saber como desenrola esse sentimentalismo na hora da doença, da dor. Eu conheço Não, um gente, garoto Eu você- tive a um gente- patrão ateu. A gente é muito difícil a gente Ele é compreender filosófico, o faculdade. outro. Mas olha só, um grande brasileiro, Darcy Ribeiro, ele era ateu. Então, ele era um amigo, ele tinha o Frei Leonardo Boff, era um amigo dele, contou para ele o que ia acontecer quando ele morrer, que Nossa Senhora ia receber ele, que isso. Ele falou, eu gostaria de acreditar nisso tudo. É tão bonito, tão comovente. Mas ele não acreditava. E ele estava morrendo, estava com câncer terminal. Aliás, ele morreu naquele dia. Ele não acreditava. Então, para o ateu intelectual, essas coisinhas da igreja, essas coisinhas da igreja, ele não acredita, mas não acredita mesmo, O gente. médico lá no meu serviço, que uma vez eu falei assim, ai, Senhor dos Exércitos, ele, quem é esse cara? Eu nunca ouvi falar desse cara não, quem é esse cara? Porque, por exemplo, se eu só tivesse como opção o Senhor dos Exércitos, eu também seria ateu. Um Deus que é Senhor dos Exércitos, pelo amor de Deus, estou fora. Isso aí é coisa tribal. Então, gente, nem todo mundo encontrou doutrina espírita. A doutrina espírita é muito pouco conhecida. Doutrina espírita, muitas vezes, ela é conhecida pelos fenômenos de materialização. E aí o que acontece? Muitos fenômenos de materialização têm fraude. Aí o cara tem espaço para dizer tudo isso é mentira. Ele põe tudo no meio e diz. Uma coisa só. É uma coisa só. Então, negócio de reencarnação, ele não aceita. Isso, existe pessoas ateus. O Betinho, que era do movimento social aí, que fez um grande serviço assistencial, ele era ateu. Ele não acreditava em Deus. Esse patrão que eu tive, antes, foi uma escola que eu dei aula, ele era ateu. A gente até às vezes falava para ele, vai com Deus, São Luís. Ele dizia, eu vou sozinho. Estou bem. Mas ele tinha um coração, se você Exato, chegasse isso lá, que a gente- conversasse com ele, sabe, ele te escutava, mas ele era completamente... A gente precisa abrir os olhos para o mundo, porque existem pessoas que filosoficamente elas não leram o Céu e o Inferno de Kardec e entenderam a lógica espírita para explicar a Deus. E às vezes o próprio espírita não leu e não sabe explicar. Quando explica, o espírita vai abrir a boca, ele simplesmente repete o catecismo católico. Aí fica difícil, porque o espírita não se instrui. E não acreditar em Deus, para E não algumas sabe, pessoas, não tem argumentos. Não significa... Não ser cristão. Exatamente, não tem atitude cristã. Tem né? muito cristão que não sabe nem quem é Deus. Essas Mas palavras assim, a gente tem que tomar cuidado, porque o Jesus de Nazaré, ele surgiu há 2000 anos na Palestina. Paulo de Tarso levou o cristianismo para o Ocidente e algumas pessoas se converteram e na Europa se tornou religião obrigatória. A Europa descobriu a América e colonizou a América. Então nós somos influenciados pela Europa. Então Jesus ele está presente na Europa e na América e espaçadamente em outros lugares que tiveram europeus. Aonde não teve europeu já existia ser humano. Esses seres humanos já acreditavam em outras coisas. Então quando a gente fala o budismo não aceita Jesus, não existe isso. O budismo ele não tem nada contra Jesus, só que o budismo segue o Buda, que veio antes. Não tem nada a ver, não foi cristão lá na época. E o que o Buda prega tem coisa boa, coisa espiritual. O Buda foi um grande missionário, só que
O Buda não acredita em deuses, porque o Buda surgiu na Índia no meio de um caos social chamado casta, em que as pessoas eram sim oprimidas, a grande maioria da população eram oprimidas por uma casta, porque tudo era dividido em casta. Então você tinha uma minoria que se dizia sagrada, entendeu? E que governava todos os outros. E você, a grande maioria, parece até Brasil, né? A grande maioria pobre, não tinha nenhuma condição de ascender. Por quê? Porque era o karma. Então a visão hindu da época do Buda, quando o Buda chega, ele diz: olha, minha filosofia não tem nada a ver com isso. Ah, mas o Deus... Não vamos falar de Deus, nem de reencarnação, nem de karma, porque ele estava indo contra o quê? Contra o absurdo das castas. Então, vocês vejam como isso é complicado. Mas os budistas, eu pude conversar com um budista um longo tempo, a ideia de um ser divino não passa pelo budismo. Há variações, você, né? Hein? O ser divino é você. Exato. Há variações no budismo, como o budismo tibetano, que tem. Mas quando você lê o livro do budista tibetano, quando ele escreve livro, ele não vai na tradição dele, ele vai no budismo, e eles falam do vazio. E aí, para a gente entender esse vazio, esse espaço, esse nirvana, é muito complexo para a gente. Mas, além dos budistas, há pessoas espiritualistas brasileiros que acreditam na vida espiritual, acreditam na reencarnação, mas não acreditam em Deus. Aí você, poxa, como é que pode? Cara, não acredita. O cara acredita na reencarnação, acredita em vida após a morte, mas não acredita em Deus. E existem aqueles que não acreditam em nada espiritual. O marxista oficial, o cara que é marxista tradicional, ele é ateu, porque ele via na religião o quê? Manipulação. Aquilo que o Buda denunciou, o Marx denunciou, a igreja não dizia que o escravo não tinha alma. O certo era o negro nem ser cristão, porque os cristãos diziam que o negro não tinha alma. No Brasil, nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos eles não só diziam que tinha alma, como convertiam. Então a gente vê que a história é muito complexa. Mas o mais importante é o seguinte: geralmente quem estuda muito história acaba tendendo a ser ateu por conta disso, né? É claro, porque você vê tantos absurdos. Você vai começando a desvendar muita coisa. Eu lembro que quando eu fazia faculdade e comecei a estudar essa parte da história, eu balancei. Eu achava que nunca ia balançar, né? Porque você começa a ver tantas crenças caindo, né? Os mitos caindo. Importante é que os ateus têm visita espiritual, os recém-desencarnados têm visita espiritual. Tem amor para todos. As crianças que desencarnam têm visita espiritual. Os que estão presos ao remorso têm visita espiritual. Os espíritas que falam, palestram e não fazem nada também têm visita. Todo mundo tem assistência. Ninguém está